E para tratarmos desse assunto, então a gente vai falar também com o João Valongo. Valongo, boa tarde. Boa tarde, Filélia. Prazer recebê-lo aqui, obrigada pela sua disponibilidade. E por falar em Jerônimo, você tem que retornar para Rio Verde rapidinho, que tem compromisso com ele lá, né? Sim, nós temos um encontro agora no almoço com ele lá, onde está a liderança do agronegócio de Rio Verde. Eu vou estar voltando para lá para participar desse encontro e depois à noite eu quero estar aqui de volta para poder ouvir a palestra dele também. Sabe, aí a gente agradece essa disponibilidade, tá? Hoje ainda o Jerônimo, o Jefferson falando dessa questão de pessoas que têm disponibilidade. Olha aí, está aqui para participar do programa, retorna para ter essas discussões, volta à noite, tudo isso para levar a informação quando um produtor questiona, quando ele pergunta. Vamos contar quem é o João Valongo, para que quem está acompanhando a gente em casa vai ter ideia de como a gente vai poder abordar esse assunto. Então tá, bom, meu nome completo é João Emílio Ribeiro Valongo, tenho 57 anos, eu me formei em contabilidade em 1978. Naquela época ainda a contabilidade era o técnico em contabilidade. Aquele de nível médio hoje, nível médio. né? Só que é aquele nível médio que a gente saiu com diploma, Sim. Podendo assinar balanço e tudo, né? Uhum. Então eu sou formado em contabilidade em 1978, colei grau em Direito, sou bacharel em Direito com a turma de 2011, então em 2015 eu concluí a faculdade. Trabalho na área de contabilidade rural desde 1980. Já tem uns 2 dias. Tem alguns dias. E na área da tributária, na atividade agrícola, desde 1990. Sou dono do escritório de contabilidade CPC Valongo, Contabilidade Rural, um escritório voltado 100% para o agronegócio. Nós só mexemos com agricultura, pessoas físicas e jurídicas, voltadas para o agronegócio e a tributação do agronegócio. A tributação do agronegócio, ela está pesada para o produtor? Não, para o produtor pessoa física, não, entende? Porque o produtor pessoa física tem muitos benefícios, porque tudo que ele compra, se é intrinsecamente utilizado na cadeia produtiva, é despesa. Então ele compra um trator, compra uma caminhonete, não é investimento, daí são considerados despesas. E quando ele vende, é 100% considerado receita. Então, tudo que ele compra é considerado despesa e tudo que vende é considerado receita. Porém, a tributação da pessoa física, do produtor rural, é livre caixa. Ou seja, ele só é considerado despesa ou é considerado receita quando realmente incorreu o recebimento, ou seja, a movimentação financeira. E o produtor rural, pessoa jurídica? Aí o produtor rural, pessoa jurídica, ele tem a tributação apenas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, mas existe uma exigência, tá, que para ele ficar isento do PIS e da COFINS, ele tem que comercializar a sua produção com uma indústria. Se ele comercializar a produção dele com um representante ou para comércio, ele é obrigado a pagar o PIS e a COFINS. O ICMS, a gente viu aqui em Goiás ano passado, foi preciso fazer uma mobilização toda aí por parte dos produtores, até para impedir aquele 70-30, né, assim como ficou chamado, que seria uma incidência maior ali caso ele fizesse uma comercialização para fora do estado. Essas tributações podem dificultar a negociação do produtor? Sim, isso não resta dúvida, porque quando você embute uma carga tributária, você embute algum imposto no produto teu, ocorre automaticamente uma elevação do preço. E aí, às vezes, ele não se torna competitivo no mercado interno. Ou seja, ele não consegue competir com a soja plantada no Paraná, no Mato Grosso, em São Paulo, porque ele tem uma tributação a mais. E a maioria das empresas que compram, que adquirem esse produto, elas têm os termos de acordo. Então, elas alegam que elas são substitutas tributárias, ou seja, só vão pagar o imposto na operação seguinte. E quando você tem um imposto já na primeira operação, onera essas empresas e elas costumeiramente saem do mercado, preferindo adquirir o produto em outros estados.
Que é normal, né? Se eu tenho a possibilidade de comprar um pacote de arroz mais barato, eu não vou comprar o mais caro. Não tem por que você pagar mais caro que você tem no mercado coisa mais barata. E quando a gente vem à questão do Fundo Rural? Porque a gente tinha visto lá... primeiro eu quero ver, assim, qual que é a sua avaliação geral sobre o Fundo Rural? Em qual sentido? Hoje, nessas questões todas que estão sendo discutidas, especialmente do passivo. Tá. O passivo, o Fundo Rural existia, já existe há muito tempo. Ele existia até 1988, quando os produtores já pagavam o Fundo Rural sobre o faturamento, sobre a venda das mercadorias. Só que eles se mobilizaram e entraram com ações e brigaram com o governo, dizendo o seguinte: o Fundo Rural, ele é previdenciário. Então, quando foi instituído, foi dito que o Fundo Rural seria uma contribuição para a manutenção da Previdência. Eles falaram, bom, se é para a manutenção da Previdência e a Previdência se aplica ao empregado, aos funcionários, por que nós estamos pagando sobre a nossa venda? Tem que ser, então, sobre a folha de pagamento. Em 1989, o governo acatou esse argumento, excluiu o Fundo Rural, parou de ter o Fundo Rural, falou, só que então vocês me registrem todos os funcionários. O que naquela época também era uma coisa ainda muito pouco ocorrido na zona rural, exatamente, né? Porque você não tinha carteira assinada, não tinha INSS, não tinha FGTS, não tinha nada. Aí, tudo bem. Aí, só que aconteceu o seguinte, não se registraram, não foram registrados todos os funcionários. O brasileiro, querendo dar um jeitinho dele, falou, não, eu planto 800 alqueires, vou registrar só 3, 4 funcionários. Quando, na realidade, ele tinha um 12, rol 15. de 20 funcionários. O governo, quando foi em 1991, falou, mas espera aí, minha arrecadação caiu, não estou recebendo nada. Aí ele veio e instituiu novamente o Fundo Rural. Só que Isso em 91? 91, através da Instrução Normativa 971, né, e a Lei 8.212. Então ele veio instituir o Fundo Rural. Só que instituiu de modo errado. Ele deveria ter seguido todos os parâmetros, todos os trâmites normais. Foi quando, em 2009, 2010, observou-se que havia erro na lei e começou, então, as impugnações, dizendo que o Fundo Rural era inconstitucional, pegando tanto pela forma como a lei foi montada, como dizendo, se o Fundo Rural é para previdenciário, então que seja através da folha de pagamento. Foi onde entrou todas as demandas, João, todas as questões. Nessa instituição inicial do Fundo Rural, pela questão previdenciária, só para me ajudar aqui também, se tratava também porque o produtor ficava para lá trabalhando, era aquela agricultura que não era, a agropecuária, ela não tinha esse nível técnico, esse nível de profissionalização que tem hoje. Aí o pecuarista ali, ele ficava trabalhando lá para a roça a vida toda, de repente vinha querendo uma aposentadoria. Aí o governo, que não tinha tido nenhum recebimento, foi por isso que ele instituiu ali, uma das razões seria essa, aquela patronal também? Porque a patronal, porque acontece, o Fundo Rural recolhido sobre o faturamento, tá, que é isso que nós temos hoje, advindo da Lei 13.606, que é apelidada de PRR, que corrigiu, arrumou o texto da 8.212, onde se tornou legal o Fundo Rural, tá? Essa contribuição, apesar de ser dita que ela é previdenciária, não serve em nada para a aposentadoria do produtor rural. Do dono da propriedade. Do dono da propriedade. É apenas um dinheiro que ele paga, um recurso que vai para o INSS para manter o custo e os benefícios do INSS, mas para ele não serve nada. Por que eu estou questionando isso? Porque, por exemplo, em 1975, o meu pai pegou que minha família, ela pelo menos a base dela, a origem, né? Meus irmãos já não são goianos. Nos mudamos para Rondônia, eu tinha 1 ano e meio quando nos mudamos para Rondônia. Meu pai pegou terras lá, foi pagar terras assim, aquelas terras que pagava, e pagava Fundo Rural. Ele não tinha um empregado. Esse Fundo Rural, para ele, não serviu em nada para a aposentadoria dele. Não. O que acontece é que se você se dirigir aos sindicatos e você provar que você exercia atividade agrícola como produtor, tá? Você consegue se aposentar com um salário mínimo.
Porque você tem uma participação, que você contribuiu. Ó, Justamente por conta dessa questão do fundo rural. Mas se dizer, não, eu pago ali 800 mil por ano de fundo rural, ou 100 mil, Isso aí não e vai aí mudar vai em dar nada. tanto salário mínimo, eu vou me aposentar, com tanto não. A contribuição do fundo rural, apesar de ser previdenciário, não dá direito ao empregador, ao produtor rural, ao patrão, de se aposentar. Não é aquilo ali. Ele tem que contribuir à parte com o carnê, ou como autônomo. É que eu como me recordo empregador. também do meu pai com carnezinho do Vermelhinho, INSS, que é do pezinho, INPS, né? INPS. Que era do INPS. INPS, exatamente. Então ali sim, você fazia o teu cadastro e você passaria a contribuir. Porque veja bem, o que é uma aposentadoria? É você requerer, como se você estivesse requerendo um sinistro do seguro. Se você não contribui para o INSS, você não tem como se aposentar. Então, a aposentadoria só é dada àqueles que contribuem. Mas aí ficou doído, ficou ruim de querer aposentadoria, o sinistro do seguro. É apenas uma comparação. Né? Mas ficou fácil de entender, ficou muito claro. Claro, quer dizer, Analogia você tem perfeita. Carro, você tem um carro, Bateu. você não faz seguro, aí você bateu, te roubaram o carro, você quer que o seguro te pague, mas como que você quer receber do seguro se você não pagou o seguro? Você colocou a velhice agora numa situação difícil, viu, João? É que a gente usa isso, às vezes a turma fala, mas são métodos que a gente usa para poder esclarecer mais fácil. E fica bem Entendeu? claro, não, ficou perfeito. Só ficou doído, né? A aposentadoria é uma batida, é um roubo. Te roubaram a juventude, você precisa da aposentadoria. E hoje a gente tem aí, depois dessas discussões todas, essa questão do passivo. Aí foi uma bomba que jogaram no colo do produtor. Exatamente. Para ele, hoje, nesse momento, ele não faz adesão ao PRR, né? Exatamente, porque a lei que instituiu o PRR foi a 13.606, foi de janeiro de 2018. E ela, quando ela foi instituída, o prazo dela era 28 de fevereiro. Aí, por força da lei 13.606... De 2017, né? Não, 2018. Desse ano mesmo? Exatamente. É a 13.606/2018 é a lei. Então, o primeiro prazo era 28 de fevereiro. Aí começou-se a questionar e brigar, saiu a lei 13.630, onde ela prorrogou para 31 de março. Aí brigou-se, tá, lá para poder se prorrogar, veio a medida provisória 834, prorrogou para maio. Aí veio uma outra lei prorrogando para 30 de outubro. Só que a 834 estava em vigor até dia 10 de outubro agora. E estávamos aguardando a medida provisória 842, que ela estaria prorrogando o prazo até 31 de dezembro. Só que hoje nós não temos mais como aderir ao PRR, porque com o final da vigência da 834, que ela acabou dia 10 de outubro, retorna-se à lei anterior, e a lei anterior, então, ela está valendo até 30/4. Hoje, qualquer produtor, qualquer contribuinte que for à Receita Federal tentar fazer o PRR, não consegue, porque não tem amparo jurídico. Só vamos ter amparo após ser sancionada a medida provisória 842, que está sendo transformada em lei, onde ali, através das emendas 48, 49 e 70 do Jerônimo, tá? Prorroga-se o prazo a 30 do 12 e também se dá o fim do passivo previdenciário do fundo rural.